Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. É verdade, estranho, não é? Estamos aqui frente a frente, depois de muito tempo. Desde o Bitoque, desde a vez que fomos comer Bitoque. É verdade. E estou em tua casa. É verdade. Que deixa-me dizer que o dinheiro que tu recebes dos patronos está muito bem gasto. Porque isto é um palácio. Isto aqui, piscina interior. Sim, tá. É uma fuga d'água, aquilo não é piscina. É uma poça. Está incrível. Temos tantas divisões que estamos a gravar isto na sala, não é? Só para vocês verem. Já fiz amizade com a Zaya, suborneia, com um pequenino osso que trouxe de casa. Aquilo não é um osso, aquilo deve ser feito tipo de entranhas de porco e pintinhos vivos, exatamente, esmagados. E cá estamos. É um pouco estranho estar aqui frente a frente, a apanhar o Covid que tu me estás a passar, certamente. Sim, de certeza. Eu fiz o teste de anticorpos, não tive até agora, portanto posso ter agora. Sim, podes ter apanhado ontem. Posso ter apanhado. Foste ao café. E estamos aqui a experimentar uma forma nova de gravar. Não sabemos bem como é que o som vai ficar. Estamos a testar com um microfone bom, mas também com o telemóvel. E vamos ver. Não há de ficar pior do que o que tem estado, acho eu. Mas ainda não é a qualidade de estúdio que vocês tanto merecem. Não há novidades sobre o estúdio, não é? Ainda não, mas quando ter esta semana ou para a próxima. Vamos ver. Bem, mas cá estamos, nós estamos aqui a dar tudo o que temos, até a nossa casa nós oferecemos. Exatamente. Olha, antes de começarmos com os grandes temas da semana, os temas que marcam a atualidade, apenas 2 referências aos programas passados. Afinal, eu não tenho dons proféticos e não disse que as batatas do McDonald's curavam a Covid. Sim. Não? Era a calvície. Portanto, das duas... as pessoas ouvem mal e eu tenho uma adicção, não é? Portanto, foi alguém que nos alertou. E não pensam que seria impossível. Foste tu que descobriste ou foi um... Não, avisaram. Avisaram. Mais que uma pessoa, sim. Ok. E também uma ouvinte disse-nos que além dos livros sobre Auschwitz, há pelo menos a costureira de Dachau, não é? Portanto, já estão a criar alternativas a Auschwitz. Acho que não tem o mesmo sucesso, mas pronto. É diversificar um bocadinho, não é? Para ver. E tu mandaste uma fotografia, tinhas estado numa livraria, não é? Não fui eu que tirei a fotografia, vi no feed para cá, alguém pôs, portanto alguém com a mesma preocupação. É que foi muito curioso, no dia em que mandaste, tinha estado numa livraria e reparei, foi na FNAC do Chiado, uma prateleira, uma gôndola, como é que eles chamam aquilo, só com esses livros. E uma amiga minha que trabalha no mercado editorial disse-me que Portugal é o país onde se vendem mais esses livros. Que até lá fora, ela disse que já esteve em festivais... Em Auschwitz não se vende. Exatamente, que gozam com isso, porque esses livros fazem imenso sucesso, cara. Pois. É estranho, não é? Não, há algum fascínio que nós temos pelo sofrimento alheio. Não sei, a português, é parar para ver o acidente. Pois, ainda para mais, porque repara, imagina, se fosse no centro da Europa, ou até noutros países da Europa, onde houve a Segunda Guerra Mundial, marcou gerações passadas, portanto traz um avô que esteve na guerra, ou um bisavô, não, faz sentido, mas nós nem sequer na guerra entramos, não é? Mas cá é por aí, como não temos essas memórias, ou essa história tão presente, temos mais curiosidade em ver. Pois, não sei. Ou então é isso que tu estás a dizer, dos carros, não é? Então ver. Mas eu acho que isso é nos países todos. Toda a gente gosta de ver corpos estraçalhados. Muito bem. Eu tinha-te sugerido que nós escrevêssemos a 4 mãos o Limpa Chaminés de Auschwitz. Sim. Não é? Porque nem escreveu Limpa Chaminés. Faz todo o sentido. Sim, porque tinha muita chaminé para limpar. Exatamente. Muita cinza. E imagina o potencial dramático de chegar lá o Fritz de manhã e dizer: Steinberg, vai ali limpar a chaminé que o teu pai e a tua mãe estão lá. Estão a entupir aquilo. Sim. Mas, e o Pai Natal, não é? O Pai Natal a entrar pela chaminé de Auschwitz e dizer: oi, aqui não há meninos bem comportados. Está tudo mal comportado. Aqui foi tudo castigado.
Portanto, quem sabe. Bem, tu tens um livro que vai sair em breve, não é? Já agora podemos fazer. À partida sai dia 15 de outubro, é a data que está. Provisória, era para ter saído antes da pandemia, mas a pandemia antecipou-se. Sim, sai a partir de 15 de outubro. Já está tudo pronto, já está na impressão neste momento. Título, editora, mais alguns dados para as pessoas que queiram já estar atentas. Vai ser editado pelo Grupo Porto Editora, portanto, só para vocês verem, aqui o menino. E depois vai-se chamar, vai ser Por Ladrar Noutra Coisa. Diário de uma Bitch. E são as... Pronto, foi escrito pela Zay. Eu simplesmente apoiei a escrita dela. Tu és aquele típico agente que obriga o artista, o jovem artista, a assinar um contrato e que basicamente vais roubá-la de todos os royalties, não é? Sim. É um contrato de exclusividade abusivo. E é isso. E que retrata o dia-a-dia desde que ela veio do canil. Sim. E a forma como é que ela olha para os humanos e para o nosso cotidiano. E não é um livro fofinho, não estejam à espera. Também tem algumas partes fofinhas. Mas é assim E achas que vais fazer chorar as pessoas? Pode ter alguma parte que sim, pode deixar uma outra lagrimita na parte em que ela estava no canil e não sei o quê, mas o objetivo é mais fazer rir. E é isso, tem o prefácio do Nuno Marco e eu estou bastante satisfeito. Pronto. Nuno Marco por causa do Homem que Mordeu o Cão? Ou... Exatamente. É como ele é muito também associado à causa animal e é só esse animal, acho que fazia sentido e ele amavelmente aceitou. Mas olha, sabes que vais ter imensos detratores porque estás a escrever sobre os cães e sobre a causa dos cães, mas não escreveste, por exemplo, sobre as crianças abandonadas, não é? Pois é. Ou sobre os refugiados. Portanto, porque ninguém quer uma saber. merda de pessoa. Ninguém quer saber, não é? Depois faço o diário da criança abandonada. Caguei, mijei hoje. Olha, vamos falar hoje de várias pessoas estúpidas e da estupidez, não é? Que é uma coisa que nós normalmente não abordamos, não é? Sim. Não, é novidade. Mas antes disso... Eu sinto que se acabassem as pessoas estúpidas, o podcast também podia correr o risco de acabar. E depois também... E eu acho que os nossos ouvintes também gostam que nós nos debrucemos sobre a estupidez, porque eles próprios, coitados, têm que lidar com a estupidez e eles que são todos inteligentes e pessoas incríveis. Não é? Especialmente os patronos. Certo, sim, esses são mais ainda. Mas por falar dos patronos... que estão acima de qualquer um dos outros, lamentamos, mas essa é a verdade. Há filhos preferidos. Tu sabes o que é... Eu sei que tu és uma pessoa com um vocabulário extenso e que até escreves livros, mas esta não é uma palavra muito comum. Sabes o que é uma agiografia? Não. Okay, uma angiografia. Não, a geografia com H. A geografia são as biografias dos santos. Ok. Como tal... eu acho que tu mereces uma geografia, obviamente. Vamos falar de pessoas que merecem ser santificadas, beatificadas, canonizadas. Quem é beatificado e santificado normalmente tem sempre mortes chatas e vidas chatas, não é? Exatamente. Olha a Lúcia, coitada, enclausurada. Mas a Lúcia também merecia. Vou-te dizer que a Lúcia era estúpida. Os outros morreram morreram logo. Mas a Lúcia, também era uma criança e desde cedo é tipo Michael Jackson, não é? Se tu és famoso desde muito cedo, isso vai afetar a tua personalidade e o teu equilíbrio. Mas a Lúcia e a Igreja bem que espremeram a cena das visões, não é? E depois os livros que ela escreveu, julgo que foi nos anos 50 ou 60, que levaram muito mais fundo, supostamente as mensagens que ela tinha recebido, que eram muito mais básicas naquela altura. Começou a inventar e tinha uma coisa muito autoprofética, não é? Tipo, e que ela teve, coitada, ela também viveu na enclausura quase a vida inteira, não é? Deixaram-lhe bem a vida. Mas agora é santa. Pronto, agora também tem Já é santa ou é só. É mesmo santa? Eu não sei qual é a diferença da canonização, mas eu também não, da santificação. Eu não percebo, porque tipo, há santos. É títulos um bocado de gozar, não é? Sim, portanto é um bocado difícil de acompanhar. É tipo como se estivesse a jogar um Paladino, Final Fantasy, não é? Tipo, eu sou o mago, eu sou o duende. Mas é engraçado porque há pessoas que realmente trabalharam a favor dos pobres ou sacrificaram por uma causa e que, apesar de eu discordar da questão do santo, porque santo implica um elemento sobrenatural, percebo que essas pessoas sejam celebradas. A Lúcia passou a vida inteira fechada num sítio. Tipo, não fez nada pela humanidade. Então não fez mal a ninguém. Estava fechado. Não sabes se a relação não era uma bitch para as outras freiras. Se calhar era. Será que ela era fofona? Há relatos disso sobre a sexualidade da Lúcia? Não, acho que não. Estás paro. E o que é que tu foste dizer agora? Devíamos fazer a freira de Auschwitz. A freira de Auschwitz, exatamente.
A freira de Auschwitz. Que era, mas olha, isso era uma. Agora há uma série de séries, passa a redundância, sobre freiras, acho que há um filme. Aquela com a portuguesa, não é? Aquela com a portuguesa, não é? Alba. Como é que ela se chama? Sim, não sei. Alba qualquer coisa. Portanto, se fizeres freira / campo de concentração / sexo fartazana, vais vender. Sim. Mas então, íamos falar de pessoas boas. Boas ou burras? Não, primeiro as boas, depois as burras. As boas é mais curto. Às vezes podem ser burras também, não é? É verdade. Aliás, muitas vezes até a bondade anda com a burrice. E eu ia dizer, facto. É verdade. Eu ia dizer que uma das pessoas boas és tu, já lá iremos, já vou explicar porquê, mas um pequeno apontamento. Há um senhor que eu vejo de manhã quando vou passear à Amélia, ao Jardim da Estrela, que é estrangeiro quase de certeza, pela aparência, e que... Também mal estás a julgar a pessoa assim só porque é preta. Pode ser que é nascido cá, percebes? E tem um ar assim meio escandinavo, e nota-se que ele esteve a fazer exercício porque está com roupa de exercício e está suado. E quando ele acaba de fazer exercício, calça umas luvinhas e vai apanhar lixo. Okay. Vai apanhar especialmente beatas. Eu acho que ele só apanha beatas, não tenho a certeza. Já tive para parar e para lhe perguntar, dizer, olha, tipo, porque, eu sei que é uma pergunta estúpida, porque eu acho que sei porque é que está a fazer isso, né? Porque está a limpar, não é? Pode ser maluco. Pode ser maluco. Não tem aspecto disso, é um aspecto. Pode ser um transtorno obsessivo compulsivo. Pode ser. Mas has de dizer para fazer. Mas diz. Estava a pensar se fazia antes ou depois do treino. Faz depois do treino. Pois, mas estou a pensar em termos de costas. Porque vai pôr pressão sobre a coluna. Ok. A não ser que ele esteja a baixar a fazer agachamentos. Então achas que a minha conversa com ele deveria ser primeiramente sobre o facto do exercício físico e não a curiosidade? Corrigir-lhe a postura. Corrigir a postura e depois corrigir a personalidade, dizer, pá, não limpes essa merda que nós somos uns porcos e não vale a pena. Temos orgulho. Mas achas que eu já estou curioso um dia para lhe perguntar, dizer, tipo, eu acho que é óbvio, desculpa a pergunta, acho que é óbvio o que é que está a fazer, mas tipo, o que é que o leva a fazer isto, não é? Sim. E também já me apeteceu dizer, olha, obrigado por estás a fazer isso, mas depois é tipo, pá, também é estúpido, porque há pessoas que supostamente deviam limpar aquilo, não é? Sim. Qual é que achas que será a motivação dele para fazer aquilo? O meu lado cínico inclina-se para o transtorno obsessivo compulsivo. Okay. Acho que pode ser isso. Mas pode ser também alguém com muito tempo livre e que é boa pessoa e que quer manter assim um espaço onde ele costuma ir mais limpo, não é? Sim. Porque se tu vis lixo na tua casa no chão, apanhas. Claro. Algumas pessoas não apanham. Mas na maioria das... E aquilo... Era assim que nós deveríamos considerar, já não digo o mundo, não é? Mas pelo menos a nossa rua e os nossos jardins onde nós vamos, devíamos considerar como nossa casa e quando vemos, íamos apanhar. Só que nós não temos essa mentalidade. Eu, por exemplo, acho que... nunca apanho, pá, a não ser que seja um molho de lixo mesmo, um molho, sou capaz de apanhar e pôr no lixo, mas não vou apanhar uma beata. Sim, não, uma beata não. Tipo, já me aconteceu no jardim, às vezes, noutras do jardim eu não levo a Amélia, tipo, às vezes garrafas partidas, isso também por ser perigoso, apanho. Ou uma coisa, pá, evidente, tipo, eu tratava um copo de McDonald's no meio da relva e tudo quase que estuava, percebes? Era quase uma questão de composição, isto não faz sentido estar aqui, então peguei nele. Eu acho que pode ser isso, só que ele leva isso mais ao extremo de apanhar todo. Há pessoas que vão para a praia apanhar plástico e não sei o quê. Sim. Eu sou muito cínico em relação a isso, porque o impacto é zero. Na realidade, o impacto é zero. Não, zero não é. Zero não é, ou seja, vai haver. À escala sim. É zero. É um bocadinho só para te sentires bem contigo. Imagino que sim. Mas é melhor que não fazer, sim. Atenção. Imagino que sim, mas tipo, já me aconteceu ver um saco de plástico na praia. Se aquele saco de plástico tivesse sido apanhado por uma pessoa, eu não me teria confortado com esse saco de plástico. Portanto, não é zero. É mínimo, mas pode influenciar a experiência de 3 ou 4 pessoas. Eu estou a dizer face àquilo que depois muitas vezes essas pessoas acham que fazem. Ok. Acham que normalmente estão a salvar o mundo. Mas depois são capazes de usar 50 sacos de plástico para outra merda qualquer. Tu és mesmo cínico, tu não és São um bocadinho porque normalmente essas pessoas irritam-me um bocado. Irritam-me porque são melhores pessoas que eu. Eu acho que o problema vem daí. Então isso. Acho que normalmente é a projeção. Normalmente é. Olha, mas em relação, por exemplo, ao cocó na rua, eu não sei se aqui no teu bairro há muito cocó de cão. Há um bocadinho, sim. No meu também há algum. E que é uma coisa que eu já não entendo. Há 10 anos eu ainda entendi, mas nesta altura do campeonato, com o que já se falou, até já, por exemplo, na minha rua há pelo menos 2 sítios que dizem mesmo, tem lá a cena das multas e tem uma cena onde deixares o cocó e tal. Tem uma cena onde deveria haver sacos plásticos, mas não há. Aqui há vários com sacos plásticos, mas depois é lixo normal. E o que eu acho é que, tipo, se tu fosses apanhado com o teu cão a fazer cocó, devia ir uma pessoa à tua casa, porque tu falaste do espaço comum, o espaço que tu utilizas, não é? Devia ir uma pessoa à tua casa e fazer cocó na tua casa.
no chão da tua casa. Na cozinha, que é onde faz pior. Não é na cozinha, depois logo se via. Não, na carpete, que é mais difícil de É limpar. mais difícil de limpar. Para tu, a ver se com algo tão explícito, que é, o que está a acontecer é, tu estás a deixar cocó num espaço público, num espaço que é utilizado por pessoas, portanto, eu vou deixar cocó num espaço que é utilizado por ti, e o facto de tu veres, imagina, e teres que ver, tipo, sentares-te e veres um humano, sabes, com as veias todas do pescoço a fazer cocó. Um gordo. Porquê um gordo? Não sei, acho que... Porque dá a sensação que ele comeu mais, portanto vai cagar mais, não é? Não, e se for um agarrado, tipo um daqueles caroços mesmo, tipo... Sim, também pode ser, mas isso vai ser diarreia. Provavelmente vai ser diarreia. Mas então se tu vires alguém a fazer cocó em tua casa, eu acho que isso era melhor do que qualquer campanha. Sim. Não é? Sim. Agora aqui andam a fazer, desenham com um grafite, com uma... vermelho, tipo uma bola à volta dos cocós que estão no passeio. Então tens ali uma parte em que o passeio está todo cheio de... Mas depois para não coisa estás a sujar o passeio, a pintar o passeio. E é possível que a pessoa não veja. A pessoa que Não, deixou... aquilo é mais para não pisares. para não pisares. É um bocado isso. Parece-me mais isso. Sim. E... Ou não sei, para o caso de tu morares ali perto, não queres estar a continuar que o teu passeio fique todo... É assim, às vezes acontece, já me aconteceu montes de vezes, eu levo um saco... Depois aí faz uma vez, mas já aconteceu algumas vezes ela fazer 2 vezes. E eu tenho que fazer aquela dança do olhar para todo lado, meter as mãos nos bolsos, esquece do saco. Já me esqueci do saco, por exemplo. Já me aconteceu, normalmente, se vir outra pessoa com um cão peço, já me aconteceu pedir, olha, desculpe, eu só trouxe um saco, eu não trouxe saco. Não posso interagir com pessoas com outros cães, senão a zaia passa-se. Ok, eu faço isso, ou... Já me aconteceu ir procurar coisas para apanhar. Tipo, já fui ao lixo, tipo, e às vezes há um papel, um jornal, já me aconteceu. Mas também já me aconteceu isso, que é tipo, ok, não está ninguém a ver, peço desculpa. Sim. Já me aconteceu uma vez, até voltar a casa e fui apanhar, porque estava mesmo no passeio. Agora, se estiver ali no reservas, onde não vão crianças brincar, não vai ninguém. Pois, normalmente, como eu vou sempre passear em espaços verdes, tipo, então aos jardins, especialmente mais do que o Jardim da Estrela, até o Jardim da Tapada, que é mesmo mato, não é? Se me aconteceu aí, se eu não tiver nada, não é? É menos mal, mas não deixa... Sim, quando é no meio do mato onde não está, uma coisa, por exemplo, ali no parque onde eu vou, o pessoal faz ali piqueniques e não sei o quê, as crianças andam ali, aí eu mesmo quando vou treinar está cheio de merda em moeda de sítios. Agora, se for num descampado, não passa ninguém, não é suposto ir ninguém. Também já pensei, tipo, sabes como os manjericos têm uma quadra e tu espetas, tipo, deixar no cocó uma mensagem a dizer se foi você que deixou este cocó, vá-se foder a seu porco do caralho. Mas tem que rimar. Tem que rimar. É melhor rimar. É melhor. Olha, mas falando... Já há muito tempo não falávamos de cocó, que é sempre um tema recorrente que nós voltamos. Desta vez foi cocó de cão. E já te aconteceu... Que é menos nojento. Sim, já te aconteceu passar na rua e veres um cocó e dizeres isto se calhar não é cocó de cão. Se calhar houve um sem abrigo. Ou é grande anuá, ou é... Sim, ou é cocó de cão. Mas cocó de pessoa, tu achas que percebes que é cocó de pessoa. Não? É diferente. Não achas? Sim, mas depende das zonas. É ali no meio do passeio na rua, ao pé é estranho. Agora no mato, sim, no mato, E aí já há alguns que é tipo pessoal sem abrigo, ou alguém que foi treinar e deu-lhe uma que não conseguiu. Já te aconteceu cagares fora de uma sanita? Há muito tempo que isso não me acontece. Tipo, acho que a última vez deve ter sido quando era puto, tipo adolescente. Já não me... Em adulto, não. Nunca deve em adulto, não me lembro. Já tive a rasca e consegui chegar. Mas não me lembro de ter tipo que parar num sítio e cagar. Sim. Também não. Tive quase para fazer pelas calças abaixo no Porto. Eu não sei se contei isso aqui. Acho que sim. Tenho uma memória disso. Mas consegui à última da hora chegar a um café que claramente ia dizer que não podia usar a casa de banho, mas viu a minha cara e disse: vá lá. Se você se cagar aqui à frente dos clientes, ainda é pior. Não, ainda estavam a abrir. Mas foi... Já ias com uma nota de 10 euros na mão, deixa-me cagar, por favor. Olha, eu ia entrar na mesma. Ele dizia que não, eu ia entrar pela casa de banho. Dizia, desculpe lá, tem que ser. Mas olha, tu apesar de seres uma pessoa que entra pelos cafés adentro com vontade de fazer cocó, foste, e daí falarmos de pessoas boas e das geografias, não é? Foste escolhido, e agora está-me um bocado de vontade de rir, mas pronto, como uma das pessoas mais empáticas no universo dos podcasts nacionais, certo? No universo do digital, dos influencers. Dos influencers, já que era só dos podcasts. Não. Mas não foi isso. Então. Foi um estudo feito pela Mark Test. E eram as pessoas que geravam mais empatia. Portanto, não quer dizer que eu seja uma pessoa empática. Significa que as pessoas têm empatia por mim. Que é diferente. Mas
Mas empatia... Ou seja, até tem empatia pela minha falta de empatia, por exemplo, pode ser. Ok, porque empatia pode ser várias coisas. Pode ser empatia, ou seja, empatia pode ser empatia no sentido em que, porque não confundir aqui empatia com simpatia, não é? Eu acho Empatia que no sentido em que são capazes de colocar-se na tua pele, porque isso é uma das coisas da empatia, é tu seres capaz de colocar na pele dos outros e identificar a sua experiência, ou seja de sofrimento, seja não, ou seja, tu podes ter empatia por um homicida, ou seja, podes sentir, ok, o gajo é um homicida, mas eu entendo como é que ele chegou a este ponto de querer matar as pessoas, não é? Não, eu acho que quando eles fazem estes estudos é o tipo, que acha que é alguém porreiro, que gera esse tipo de empatia. Então eles têm que começar a definir melhor esses conceitos. Acho que é isso que eu porque tu às vezes vês pessoal tipo, mega conhecido, mas que tu não tem empatia, te achas que é otário, não é? Não te gera empatia, não achas que seja simpático na vida real. Eu acho que traduzindo, sim, que é um gajo normal, que é um gajo normal. E eu acho que é assim que eu interpreto isso. E no entanto, chamaram-te Guilherme Carvalho, certo? Não, isso eram 3 pessoas. Era o Guilherme Cabral, que é o gajo do Benfica, que faz os vídeos do Benfica. Era a Alice Trinwood, uma coisa assim, eu posso estar a assassinar o nome dela, e era eu. Eram as 3 pessoas que geravam mais empatia. Então havia 2 Guilhermes, é isso? Sim. É que eu pensava que tinham confundido o teu nome, que é uma coisa que acontece com frequência. Sim, mas não, era ele também, eu e essa... E o que é que tu ganhas com isso? Nada. Absolutamente nada. É giro de saber. É isto. Semana passada, um homem que deixou de fumar. Esta semana, uma pessoa empática. O que é que nos espera para a semana, Guilherme? É o sextape, não é? Agora é o próximo passo. Sextape, para aumentar seguidores. Ou não. Mas não deixa de ser curioso. Eu acho que tu realmente tens. Mas eu acho que é um bocado... Isso vem de eu dizer o que me apetece. E as pessoas identificam-se com isso. Que é tipo, olha, o gajo mesmo sendo relativamente conhecido continua a dizer o que lhe apetece e não tem... Não é? Aquele pessoal que... Mas no entanto tu também geras muito ódio, também geras ódio. E era aí que eu ia dar o salto para as pessoas estúpidas, não é? Já falámos das pessoas boas, boazinhas como tu, que és uma pessoa muito boazinha, até adotaste uma cadela, inacreditável. Que é, eu acho que tu tens um tipo de comportamento tipo os assassinos em série. Que é de tanto em tanto tempo tem que matar alguém. Sim. Eu não aguento, é tipo uma adição, não é? Estão ali, conseguem, matam alguém e depois estão ali, tipo, depende, mas um mês e tal, e depois começam as fantasias a surgir e pumba, lá matam alguém. E tu de tanto em tanto tempo tens que fazer um vídeo ou um post em que gera... Tem que ter a picha no ninho de vespas, não é? Isso. Tem que ir lá... Mas é a picha no ninho de vespas, mas a picha leva inseticida também. Sim, não é só... Vai mais ou menos protegida. E mata umas quantas vezes. E de tanto em tanto tempo tens de fazer um vídeo ou um post que gera uma torrente tanto de apoio como de detratores, não é? De pessoas que te insultam até à quinta casa. E queres dizer sobre qual é que foi o último vídeo? As pessoas depois podem ver a tua página de Facebook, tu por falar noutra coisa. Foi sobre uma manifestação que nós já tínhamos mencionado aqui, acho eu, ou não? Não chegamos a mencionar? Não sei. Aquela do Rossio? Não sei, eu pensei nisso, que não mencionamos, sim. Eu vi aquilo, foi viral no Twitter. Aquilo, pelos vistos, até tinha sido final de agosto. Depois até me disseram que o Batágua já tinha usado isso no coisa dele também, no relatório de agosto, mas eu não tinha visto. E que o Ruben Branco acho que também tinha falado. E aquilo apareceu no Twitter e eu tipo, o que é isto? Eu não sabia que havia gente daquela em Portugal. Porque eu queria falar disso no primeiro podcast depois das férias, porque a minha namorada é que me mandou isso durante as férias. Se calhar falámos, mas olha que também não... Então, mas é um grupo... Pelo menos não tinha visto. Sim, é um grupo de pessoas que se juntaram no Rossio. Iriam a ser o quê? Umas 50? Então o Rossio era ali na... Parecia-me o Rossio. No Largo... pois era. Pronto, mas era em Lisboa, uma praça de Lisboa. Era no Largo Camões. Eram uns 50, talvez menos, 50 por aí. Não dá bem para perceber. Porque depois à volta eu estava a juntar o pessoal para ver os malucos, não é? Claro. Não sei quantos é que eles eram inicialmente, se calhar eram só 5. Claro. Isto foi a Zaya que ladrou? Foi. Ok. E que basicamente, como todas as modas chegam cá, não é? Seja sejam modas estúpidas ou modas boas, basicamente é uma espécie de passada a papel químico de uma coisa que nós falámos aqui, de QAnon, portanto... que existe uma mega conspiração mundial, uma rede de pedófilos, que o vírus é uma fantasia, que... Conta dos bebés. É que as pessoas comem literalmente... Médicos, não é? Os médicos comem... não é só os médicos, as elites. Que, por exemplo, porque é que a realeza durava tantos anos? Porque comiam bebés vivos. Porque é que os CEOs porque fazem pactos com o Satanás e comem bebés?
Também. Comem mesmo ao Mas pequeno também são, os bebés também são mortos e comidos em testes laboratoriais, que aí já é mais a sério, aí já são pessoas especializadas a fazer este trabalho. E depois há a coisa que é os adenocrome, uma coisa assim, muita gente pesquisa adenocrome para ver o que é que, como se pesquisar uma teoria de conspiração, fizesse com que ela fosse real. E que é que há tipo bebés que metem medo a bebés, tratam-nos mal para eles criarem adrenalina com o stress e depois tiram o sangue, que é para tirarem a adrenalina e fazerem produtos de beleza que fazem com que as pessoas vivam mais tempo. Como se a adrenalina não fosse facilmente sintetizada já em laboratório. E outra coisa que a adrenalina é tóxica. Exatamente, a adrenalina pode ser tóxica. E não é só isso, que era o que eu dizia no vídeo. Para mim, o que me choca mais não é tu achares que a realeza come crianças ao pequeno almoço. É tu achares que isso faz com que elas vivam mais tempo. Sim. Porque aí já é uma falta de... Já é lá está, acreditar em milagre. O outro é acreditar em pessoas más e teorias da E diabo, e também acredito em diabo. Agora ali já tens que acreditar em fantasia, não é? E, nunca pensei... Uma coisa é achar que o vírus é falso, tipo, isso eu já sabia que há muita gente que pensa isso, e pronto, consigo perceber mais ou menos o pessoal que se embranha nas teorias de conspiração e acha isso. Agora, achar que... Como é que desaparece 1 milhão de crianças no mundo todos os anos? Só pode ser para serem comidas. Não. Mas desaparece 1 milhão de crianças no mundo? Desaparecem montes, não sei se não é 1 milhão, mas não me choca que seja 1 milhão, né? Nos países então em vias de desenvolvimento. Eu acho que, por exemplo, no Sri Lanka, na Índia, não sei o quê, imagino que seja mais fácil uma criança desaparecer do que na Europa Ocidental. Claro que muitas desaparecem para tráfico sexual, claro que sim, mas não é tipo... Até porque há uma coisa aqui, porque as crianças têm pouca carninha. Sim, portanto, comer. Mas é o leitão, um leitãozinho. E franguinho da guia, quanto mais pequenino, mais vale. E pronto, malucos. E eu pensei que só que o que é que aconteceu com este vídeo? Este vídeo só gerou ódio por uma razão, porque chegou aos malucos que estão no vídeo. E foi lá, uma das malucas que está lá foi lá comentar 50 vezes. Mas tem uma doença mental, tem mesmo um problema mental. Pronto. E a foto dela é fazer meditação. A foto de perfil e a pensar, esses que fazem meditação são malucos, vês? Pois, tens de ter cuidado. Daqui a uns meses, eu que faço meditação agora com frequência, vou chegar aqui com teorias dessas, não é? Sim. As pessoas quando são malucas, portanto, o que façam, o que fizerem, são malucas. E nem sequer, depois metem lá tipo esses testamentos. E depois, e eu chamo, burro, era a minha resposta. Claro. E eles, tu nem criticas o argumento, e eu, mas o que vou criticar é um argumento. Se alguém vier ao pé de mim e disser que viu um dragão no Colombo, eu não vou criticar o argumento. Eu vou dizer assim, olha, és maluco. Mas isso, por exemplo, o Neil deGrasse Tyson, o astrofísico, fala disso em relação, por exemplo, ao moon landing, não é? A aterragem na Lua. Ele diz que tem 3 ou 4 elementos que facilmente provam e que se dá o trabalho às vezes de dizer às pessoas esses elementos. Se a partir desses elementos que ele te dá, tu não acreditas, ele diz, não vão entrar num diálogo, é uma estupidez. Porque há aqui nuances. Claramente eles são malucos e pode parecer um argumento gratuito da nossa parte, mas não é. Quer dizer, eu também vi aquilo e não vale a pena falar. Aquilo é uma forma de doença mental. Até tem alguma pena, porque deve ser. Imagina tu vives num mundo em que tu acreditas piamente que raptam crianças para serem comidas. Claro. É assustador isso. Mas também há um lado, isso gera empatia ou compaixão, né? Porque aquelas pessoas não estão bem, mas também há um lado narcísico, que é das teorias da conspiração, que é eu sei coisas que vocês não sabem e vocês são todos burros. Eu já fiz o wake up, já não sou discípulo. Exatamente, porque li umas merdas na internet. E repara, eu entendo que há um espectro de dúvida e há coisas que podem ser discutidas. Eu até tenho amigos, no outro dia estive num almoço com um amigo e que ele levantou uma questão. Ele é brasileiro e acho que não é... Eu disse isso, não tenho problema nenhum. Acho que, não estou a dizer que todos os brasileiros são assim, de toda a generalização, mas ele é brasileiro, é de uma classe social alta e eu acho que a noção de vida humana, para ele, o valor de vida humana, não é o mesmo do que para outras pessoas. Ou seja, e isso é normal, ou seja, quando tu vives num país onde há 60 mil homicídios e tu és parte de uma elite e que... eu compreendo que seja assim. Não estou a dizer que toda a gente é assim, todos os brasileiros são assim. Conheci muita gente com a mesma história dele e que a vida humana para eles é super valiosa. Mas ele dizia que era, ao fim de tantos meses de pandemia, morreram 1 milhão e tal de pessoas. Não será... 900 mil. Não chegou a 1 milhão. Não chegou a 1 milhão. Mas chegará até ao fim do ano. Mas será um impacto... Foi uma coisa que nós até falámos no início. Agora que já passaram 6 meses, será um impacto económico não causará mais danos e mais mortes? Falou-se disso. É uma coisa que eu aceito discutir isso. Sim. Porque há questões que tu fazes do ponto de vista pragmático, outras do ponto de vista de princípio. Eu tenho dúvidas nesse assunto. Não é? Mas, depois podes sempre contextualizar. Sim, mas no início tu não sabias bem qual é que eras. Mas isso podes... Agora, também me aconteceu outra pessoa...
que eu até considero, me dizer que não disse que era uma fraude o vírus que existia, mas que as pessoas morriam, que as pessoas que morreram, disse-lhe, mas olha, diz isso às 200 mil pessoas que morreram nos Estados Unidos. Essas pessoas vão morrer de qualquer maneira. Mesmo que haja... Essa é uma das teorias. Sim, mas é uma teoria que já fui ler e é facilmente... basta veres ao final do ano quantas pessoas morreram. Sim, não é? não, mas é a teoria do... o Elon Musk punha as coisas nesses termos, que era que mais importante, e faz algum sentido, apesar do gajo estar por ser um bocado atrasado mental nesta temática, mas fazia mais sentido, não era a taxa de mortalidade e assim, o que fazia mais sentido era perceber, em média, quantos anos é que o vírus está a tirar às pessoas. Se eram pessoas que tinham uma esperança de vida, que iam viver mais 20, 30 anos, as que estão a morrer, é uma coisa. Se eram pessoas que só iam viver mais 6 meses ou 1 ano, porque iam morrer de outras coisas, por causas naturais, é outra. A gravidade do vírus muda, não é? E é um estudo muito difícil de fazer. Só consegues fazer se calhar daqui a 5 anos. Sim. Porque se daqui a 5 anos a mortalidade descer drasticamente, tu vês que essas pessoas que morreram iam morrer nos próximos 5 anos, já morreram. Só aí é que tu vais conseguir perceber isso. E depois dos argumentos era as pessoas mais velhas. São E eu pessoas a disse morrer. claro, são pessoas a morrer, vai dizer isso às famílias. Claro, não é? exato. E outra questão era, se queres ir para uma discussão de um ponto de vista pragmático, então diz assim, olha, há pessoas de 70 anos que se calhar iam viver mais 3 anos, ou 4 ou 5, e que o contributo delas, na economia, nas descobertas científicas, na academia, no que fosse, ia ser maior nesses 3 anos do que muitos gajos de 20 anos para o resto da vida. Claro. Portanto, tu podes pensar isto de várias maneiras, não é? E o que eu acho é discutível uma série de coisas, é muito perigoso. É perigoso porque depois vários elementos radicais, não é só os maluquinhos, mas é, por exemplo, a extrema-direita, não é? Houve uma enorme manifestação de 40 mil pessoas da extrema-direita, depois uniu os hippies, não é? Os novos hippies, os novos New Age em Berlim, não é? Porque isto está muito associado à extrema-direita no sentido que é para instaurar a nova ordem mundial e a ditadura. E para causar a confusão, não é? Para causar a confusão. Como se eles não curtissem ditadura, estás a ver? Sim, um sim, bocado, sim. faz uma boeda estranha, tipo, devia estar contente, estás a ver? Vem uma ditadura. Sim, só não é a ditadura que eles querem, que é com eles no poder, portanto. Mas quando tu me avisaste do post e eu fui ver os comentários, tive a mesma sensação que tive ao ver o vídeo do Taveira. Que eu vi o vídeo do Taveira, para quem não sabe, acho que é estranho não saber, mas quem não sabe, famoso arquiteto. No início dos anos 90, ao final dos anos 80, o famoso arquiteto, foram publicados os vídeos sexuais dele, com várias pessoas, várias mulheres. Uma qualidade horrível. Uma qualidade horrível, também porque era cópia da cópia da cópia, não é? Quando diz era cópia da cópia. Eu vi em digital já. Viste em digital eu vi já? No computador. Eu vi em VHS. Não. E lembro-me, vi isso no primeiro ano da faculdade, na Associação de Estudantes. Não é, anda cá, que damos aqui o vídeo do Taveira. Já tinha sido há uns anos aquilo, nunca tinha visto. E no início comecei-me a rir, porque aquilo tem lá os bordões dele, menina da Cocai, aguenta e não chora, não sei o quê. Já está. Mas a partir de determinado momento, aquilo deixou de ter piada e passou a ser constrangedor. Há ali um borderline abuso, se não há mesmo abuso, porque tu percebes que há ali pessoas que estão ali em troca de alguma coisa. Ou... Há quem eram prostitutas, não é? Há quem diga que eram alunas, há quem diga que eram prostitutas. Sim, mas tu vês que há ali pessoas, ou seja, há ali uma cena... que não é fixe. Não é que as prostitutas não possam ser abusadas. Sim, não é? Mas não, há ali uma cena que não é fixe, não é? Sim, claro, é isso. E a cena da dor, não é? Ela dizer, pá, está-me a doer, e o gajo a continuar. Portanto, o que aparentemente era cómico, foi que eu comecei a ler, depois comecei a ver aqueles comentários e era constrangedor e era quase doloroso pensar assim, há pessoas que tiveram um dia inteiro e que se juntaram, não é? Foi aquele grupo, não é? Sim, aquilo foi partilhado nos grupos dos malucos lá. E que vieram para os insultos, depois os insultos, não é? E mais do que tudo é a sobranceria da ignorância, porque não há nada mais perigoso do que tu seres ignorante e sobranceiro em relação à tua ignorância porque julgas que é conhecimento. É muito perigoso mesmo, não é? Pois é. E o problema é que estes malucos são perigosos. E são perigosos nem que seja uma coisa muito simples, que é não vacinam os filhos, por exemplo. Sim. E isso faz com que apareçam doenças que já estavam controladas, vai infectar outras crianças que não podem ser vacinadas, porque quebra a imunidade de grupo, e portanto são perigosas essas pessoas. São as pessoas que quando vier a vacina da Covid não vão querer tomar, porque acham que são as pessoas que não usam máscara em lado nenhum e andam aí à vontade a tossir para cima dos outros. Portanto, mas era matá-los. Era matá-los. Eu entendo. Eu se fosse ditador, era um perigo. Porque o que eu tenho a dizer às realizas é, pá, em vez de comerem bebés, como estas pessoas, matem-nas e pomam-nas. Mas deve estar estragado. Mas olha, em relação à vacina da Covid, eu compreendo que vai gerar, já há um ambiente anti-vax, mas vai gerar muito mais
dúvidas, porque é uma coisa feita em menos tempo, Claro. não é? E vai gerar dúvidas. Pois vai, e são legítimas. Sim. Mas a partir do momento que é aprovada, se eu desconfio disso, tenho que desconfiar de tudo. Eu até posso não tomar porque não estou propriamente No num outro grupo de risco e não sei o quê. Mas Claro, no outro dia perguntaram à Kamala Harris, a candidata a vice-presidente, se ela confiava na vacina. E ela disse: eu não confio. Porque o Trump disse que ia conseguir a vacina. E o que ela disse foi: eu não confio no presidente, mas confio nas autoridades que aprovam a vacina. Exato. Sim. E quando se fala de efeitos secundários, primeiro, imagina que a vacina causava uma morte a cada 1000 vacinados. Que é uma coisa que nunca seria aprovada, uma coisa dessas, não é? Sim. Ainda assim é melhor que o vírus. É estranho, porque só que tu vais tomar a vacina e podes morrer. Mas é mais seguro do que o vírus. Um dos problemas que se fala agora, e hoje eu estive a ouvir o Bill Gates, que é outro coitado que faz parte das teorias da conspiração, quando a fundação dele desenvolveu vacinas e está a dar dinheiro, e já salvou milhões de pessoas no mundo. Ele deve ser, na história da humanidade, a pessoa que diretamente mais vidas salvou. Mais vidas salvou. Mas é acusado de... Sim, e ele estava a dizer que um dos problemas que pode acontecer é que a vacina precisa de 2 doses. Sim. Porque isso vai alargar o período... os períodos de confinamento, ou seja, tu não podes, não tomas a vacina e está tudo fixe, tens de tomar a vacina e passar, depende, 2 meses, 3 meses, e porque vai exigir uma produção muito maior. Sim. Não é? E, portanto, isso vai atrasar o regresso à normalidade. Sim, já estavam a dizer que só haveria vacinas para todos em 2024. 2024, ok. Sim, mas a África, não é? Sim. A África só vão ter que esperar mais um bocadinho. Eles também são mais fortes. Assim, eles também é mais descontraídos. Vocês para vocês são Mas uma das questões há vários, não é? É curioso porque no outro dia vi o ranking dos países que melhor lidaram e o segundo era um país africano. Não me lembro se era o Malau e se era o Senegal, mas em termos de medidas mesmo. E depois também tem uma coisa, tem uma população muito jovem. Claro, isso também ajuda. Mas isto era para... Deixa-me ver se eu me lembro o que é que eu ia dizer em relação à vacina. Acho que já não é... E que eu estava a dizer, não, dos efeitos secundários são testados. Não é tipo, bem, deixa a cabeça arrebenta. Sim. Eles já sabem que a cabeça não vai arrebentar. Porque em laboratório dá para fazer uma série de despistes, perceber. Agora, depois o outro gajo teve uma inflamação na coluna, estão a tentar perceber se é, não é. Normalmente é febres, vómitos, não vai morrer. Quando é que ele chega ao... Quer dizer, estão a testar em 40 mil voluntários. Claro. Só uma das vacinas. Era um bocado... Quem é que se voluntaria se tivesse o risco de morrer assim grande, não é? Mas olha, eu quero dizer que, e para terminar a fase da geografia, da tua santificação, não é? Começou eu a semana passada com o homem que deixou de fumar, agora ao homem que é o homem mais empático do mundo. Exatamente. Exatamente isso que vinha na Mark Test. Que é, eu disse-te isto, que é, tu és uma espécie de homem tocha que sobrevive ao fogo. Porque eu não sei como é que tu, juro-te, eu não sei como é que tu deves ter aí. Há uma personagem dos livros do Millennium. Aqueles livros, aquela trilogia do escritor sueco, que depois foi adaptado ao cinema pelo Fincher. Exatamente. Que há um gajo que tem uma condição, que é uma condição real, que não sente dor. Um distúrbio no sistema nervoso, mas não sente dor. E eu acho que tu és isso, és um homem tocha que podes entrar para dentro de uma fogueira. Porque tu interages com esta gente, não é? E não sei se isso altera o teu estado de espírito, porque a mim às vezes basta um comentário qualquer, não é? Um comentário nas minhas coisas, e eu às vezes já fico um bocado transtornado, ou tipo, este gajo é um otário, porque muitas vezes há comentários que são otários, não é? Não, neste tipo de cenas não, porque é tão óbvio qual é que é o lado certo que nem sequer me deixa de... se calhar estou a ser bruto, ou se calhar realmente será que eu perdi a piada, ou não, é tão óbvio, quer dizer, não me faz mesmo confusão nenhuma. Mas fico irritado do ponto de vista de, saindo da parte de que é o meu trabalho, que é, há pessoas assim. E isso irrita-me um bocado. Há pessoas assim. E apetece-me genuinamente matá-las. Sim. Genuinamente. E isso é a coisa que mais me chateia. Assassino em série, afinal tinha razão, não era uma metáfora. É o que mais me chateia. E eu penso assim, se esta pessoa agora, se eu soubesse que esta pessoa tinha sido atropelada hoje, eu sorria, ficava contente. E então acho que desperta isso em mim, que é mais... Depois desta frase, para o ano já não vais ser eleita pessoa, o influencer mais empático. Não, porque as pessoas identificam-se com isto. Também gostava de mal feitiço. Mas isso leva-me... A única parte chata é essa. Esta questão da reação, ou seja, das redes sociais, bem, primeiro em relação a essas pessoas, eu acho que o que incomoda, não é? E quando tu vês manifestações, porque não é só aqui, há manifestações com muito mais pessoas do género noutros países, não é? O palco que tem hoje em dia, a capacidade de difundir as suas ideias
e de convencer outras pessoas. Não é? Acontece muito com até com gente da terceira idade, que está mais vulnerável e que está mais sozinha, que utiliza as redes sociais de uma forma com menos proeficiência, mas não só, não é? Portanto, tu vês isto, vês a estupidez. As redes sociais, de certa maneira, com tudo o que têm de incrível e de bom, também são aceleradores da estupidez, não é? E propagadores da estupidez. Há um filme que eu acho que nos vamos ter que ver em breve, que é o novo filme que está na Netflix, ainda não vi. Comentário? Sim, já vi. Já viste? Já então, mas eu depois gostaria de falar para a semana, ainda não fui capaz de ver. Mas estava a almoçar também com um amigo meu que me estava a dizer que chegou lá e disse: pus um post. É um gajo que só põe cenas do trabalho, nunca põe cenas polémicas, mas pôs uma cena sobre cinema, uma notícia e tal. E o gajo chegou lá e disse: já me arrependi. Já me estragou o domingo, tipo, pus lá aquilo, fui ao Facebook, tinha 60 comentários, tipo, já pessoas a falar, já não tinha nada a ver com aquilo que eu escrevi, porque é que eu fui fazer isto? E tal, tipo, já não vou olhar para o Facebook durante 3 dias. E faz-me lembrar aquela história do Sam Harris, que eu já contei aqui, o gajo que ia de férias para o Havaí e decidiu olhar para o Twitter antes de entrar no voo e pronto, tipo, passou uns 2 dias a responder a pessoas e tal. E eu resolvi fazer, nesta última semana, resolvi fazer um exercício. Não é? Nós no programa para patronos, quem não é patrono não ouviu, mas falámos da questão do desenvolvimento pessoal, não é? Não do ponto de vista esotérico e Gustavo Santos, mas no sentido em que é interessante enquanto ser humano tu experimentares várias coisas e desafiares para ti próprio. Então, tendo em conta o que já temos vindo aqui a falar dos últimos programas, de como é que tu és muito as pessoas és muito criativas em relação às redes sociais, eu tempo passas no ecrã, eu decidi olhar pela primeira vez e terem atenção uma coisa que eu acho que existe em todos os Androids, não sei se existe. O Screen Time. Exatamente, Screen Time, que aliás diz, é o próprio fabricante, a quem interessa que tu estejas online, que diz, é uma cena do bem-estar, não é? Bem-estar digital. Isso é como as bebidas dizem, beba de forma responsável, em letras pequeninas. Ou seja, não é, eu percebo o que estás a dizer, mas há de facto uma relação entre o teu bem-estar, eu falo por mim, entre o meu bem-estar e o uso excessivo dos ecrãs e das redes, porque já me aconteceu várias vezes, seja o uso excessivo do WhatsApp, tipo conversas em WhatsApp, seja no outro dia também me aconteceu, antes de ir-me deitar, que é uma coisa que eu nunca faço, mas estive a ler uma polémica e depois no Facebook, não interagi, ou seja, não escrevi nada, mas estive a acompanhar. E de facto está aqui uma coisa a apitar. Tá. Vai falando. Vou falando? Vai falando. Aquilo foi. Vais só fazer uma sandes à cozinha, não é? Vou fazer uma sand. Eu estava-te a dizer que, de facto, de uma forma empírica, eu posso dizer que quando eu tenho um uso excessivo dos ecrãs, e especialmente quando me envolvo, não é, nas redes sociais e leio coisas que não gosto ou começo a responder a alguém, o meu dia é pior. Eu durmo pior. Por exemplo, fui para a cama e isso está provado cientificamente. Se estás a olhar para um ecrã durante não sei quanto tempo e estás a interagir, pomba, toma, meteste uma mosca. Matei uma mosca. O teu bem-estar pode ser avaliado como há ali danos no teu bem-estar. Então eu resolvi fazer essa experiência e faço o desafio aos nossos ouvintes. Isto é apenas um desafio, é tipo, vejam isto como um jogo. Não quero que vocês sejam melhores pessoas, façam isto como um jogo. Mas porquê? Porque eu acho que é bom às vezes nós sairmos da nossa zona de conforto para termos insights sobre nós e nos afastarmos um bocado, porque muitas vezes nós somos escravos do nosso pensamento, ou seja, estamos dentro das coisas sem sermos capazes de olhar para elas de fora. E o que eu fiz foi, quanto tempo tu consegues estar sem ir a uma rede social? No meu caso é só o Facebook, mas tipo, durante o dia, quanto tempo é que eu consigo estar? Reparem, pode ser um dia, pode ser 2. Realmente, vejam quanto tempo é que conseguem estar. E durante esse tempo, quantas vezes pensam em ir? Seja porque é já um impulso condicionado, todos nós estamos treinados a isso, seja porque veem alguma coisa, uma notícia que leram, uma fotografia que fizeram e dizem, eu quero partilhar isto. Ou seja como atores participantes ou como receptáculos que querem receber alguma coisa. E tenham conta, anotem, tipo, quantas vezes é que eu pensei nisto? E eu fiz esse exercício. Vi também, tipo, no dia anterior, quais é que tinham sido as apps que eu tinha utilizado mais. Eu já tenho uma coisa que já facilita, que é todas as minhas notificações estão desligadas. Também, sim. Eu não recebo nada quando quero ir vir. Se alguém mandou uma mensagem no WhatsApp, vou ver. Nem o WhatsApp tem. Okay. Mas no WhatsApp, por acaso, eu tenho que pôr, porque eu acho que isso às vezes uma pessoa vai lá para ver se tem alguma mensagem.
Sim. E como Não, não é eu tenho tão bastante, comum- ou seja, a única que tenho, desculpa, é o WhatsApp, mas está em silêncio. Tipo... Se eu tenho no Instagram ou no Facebook, quer dizer, então, estou a receber centenas de notificações. Sim, não, por isso não hora, tenho, tenho tudo desligado, então com som, nem com som, nem com nada. E depois outra coisa que eu acho super interessante e que para mim me marcou, que é o desbloqueio. Quantas vezes tu desbloqueias o telefone? Porque muitas vezes tu desbloqueias porque sim. Porque estás ali, vais comer e tal, vais qualquer coisa. Então eu disse, desbloqueia o telefone, fiz esse exercício só quando tiveste de desbloquear. E no dia seguinte, a redução dos desbloqueios e do tempo que eu passei em certas apps foi radical. Eu estive a ver, fiz a média, se nós estivermos acordados 16 horas por dia, não é? Dormes 8, estás a acordar 16, dava uma média no dia antes de eu fazer este exercício de um desbloqueio de 20 em 20 minutos. Não é? Claro que há alturas em que desbloqueias mais porque estás a trocar mensagens, não é? E desligas e depois, e há alturas que podes estar uma hora sem desbloquear. E assim o desbloqueio para mim é muito simbólica, porque o desbloqueio significa esse impulso que tu tens de eu tenho que ir ver alguma coisa, não é? Mas façam esse exercício porque eu acho que é interessante e pelo menos para mim serviu-me de eu não preciso tanto disto, não é? Muitas vezes estou a ser escravizado, estou a ser condicionado deu-me mais bem-estar, mas isso é a mim, não é? Obviamente. Eu acho que é tudo muito bonito, mas eu vivo das redes sociais, portanto gostava que as pessoas não deixassem de lá ir. Certo? Mas eu não estou a dizer para as pessoas deixarem de ir. Acho que as pessoas devem ir mais ao Instagram, mais ao Facebook, às minhas redes. Às minhas redes, ver o que é que eu fiz, ensinou-me, ter um like, partilhar, comprar bilhetes, se for o caso disso, um espetáculo e pronto, depois vão embora, depois não precisa de ir também a mais ninguém. Mas estou a dizer, tu podes fazer isso, tu podes reservar um tempo para fazer isso. Ou seja, tu podes... Sim, é muito difícil para mim perceber isso, porque eu não uso as redes sem ser do ponto de vista profissional. Sim, mas tu sabes que o mundo, tipo... E então perco muito tempo, mas eu não consigo perceber... imagina, eu não entro em discussões no meu perfil pessoal. Claro. Quando vai lá algum otário, mando para o caralho e bloqueio. Eu realmente... No meu perfil pessoal, não há isso, porque eu como pessoa humana não vou interagir nessas coisas. Agora, todas as minhas redes em que são mais profissionais, que são todas, mesmo o Facebook pessoal, eu não uso para nada pessoal. Tenho lá fotos há não sei quanto tempo, não ponho fotos, a não ser tipo no Instagram, bué. E, portanto, para mim é difícil. Ou seja, se eu deixasse de ser humorista agora, a minha utilização das redes passava a zero. Apesar de tu seres sido considerado uma pessoa empática, tu sabes que os milhares de milhões de pessoas que existem no mundo e que utilizam redes sociais e telemóveis não os utilizam como tu. Claro, tipo, tu vês pessoas na rua a andar e olhar para o telemóvel constantemente. Tu vês as pessoas tipo, nos transportes públicos. Ou seja, tu tens noção, acho que tens noção disso, que há pessoas que passam horas não tem nada que fazer. Está bem, mas não estou a dizer... Se elas saírem das redes, elas vão estar a olhar para a televisão. Está bem. Vão estar a olhar para o teto. Não estou a fazer um juízo, estou a fazer uma constatatação. Tens a noção que há pessoas... Agora, claro que há pessoas que são viciadas e que são problema. Principalmente os adolescentes. Eu acho que aí é o grande problema. Eu não acho que são adolescentes. E o documentário vai falar um bocadinho sobre isso. A mim não me assustou nada, era tudo coisas que eu já sabia. Sim. A mim também já me disseram isso, que não, é tudo coisas que... não tem nada por aí além, mas há o impacto realmente que eu acho que é na adolescência e o perigo da saúde mental dos adolescentes, porque eles vão medir o sucesso pelos likes e mas tu não achas... Isso é muito perigoso. Mas tu não achas que há perigo também para a saúde mental dos adultos? Que passam... Não, também há, sim, também há, claro, aquilo é como droga ou como ir ao casino. Aquilo liberta-te de dopamina e tu ficas condicionado com isso. Portanto, claro que há esse perigo. Mas, ou seja, além dessa questão física da adição, acho que é inevitável da nossa evolução humana. Sim. E mais vale nós aprendemos a adaptar-nos. Isto é como a pirataria. Sim. Nós é que nos temos que adaptar, claro, mas e não dizer que as redes sociais... Mas ninguém está a dizer isso. Mas há muita gente que sai das redes sociais e tanto não, mas não és tu, mas um dos gajos que aparece no documentário, as redes sociais todas e não sei o quê. Eu acho que também, se tu não tiveres nenhuma rede social nos dias de hoje, corres o risco também de ser uma pessoa desinformada. A não ser que vais buscar muita informação a outros sítios. Podes, sim. Ou seja, o problema é que as pessoas não têm as ferramentas para fazer isso. Ou seja, eu conseguia estar informado há muita coisa fixe, claro, brutal, que tu não viste. Claro que sim. Mas tipo, eu conseguia estar bem informado e ter uma vida preenchida com informação sem redes sociais. Sei onde é que ia buscar. Claro, sim, eu também. Mas nem toda a gente. Claro, mas o que eu estou a dizer é... duas faces. Eu estou de acordo contigo. Acho que as redes sociais... Há imensas coisas que tu podes discutir. A forma como estão construídas para tu tornares adito. A forma como permitem a proliferação de grupos radicais ou de teorias da conspiração, de como podem atingir a democracia. Isso são tudo coisas que nós podemos falar.
No caso da adição, curiosamente, não é? Na maioria das edições as pessoas têm mesmo que deixar de consumir aquilo. Sim. Nas redes sociais é muito mais difícil porque não é tipo um chute de heroína. Um chute de heroína, tu olhas e isto realmente faz mal aos ossos e faz mal. É como o álcool. A maioria das pessoas consegue beber de forma casual e social. E está tudo bem com isso. Há uma, infelizmente não há álcool, não é assim tão pequena, né? É que fica viciada e que aquilo destrói a vida. Eu acho que as redes sociais, pessoas que não sendo acho eu tão destrutivas, têm esse potencial para muita gente. Mas lá está, pessoal que se suicida porque não tem likes, que há muitos adolescentes. Mas estás a falar mesmo dos extremos. O que estou a falar é como a pessoa que não é alcoólica no sentido em que tem que beber às 8 da manhã e que destrói a sua vida e que vende o carro, não é? Mas os efeitos do álcool, se tu fores um consumidor frequente ao longo da vida, causam-te ataques de coração, cirroses, acidentes cardiovasculares, não é? Mas também te causa divertir-te, bué. Está bem, mas... Aliás, quando alguém me diz eu não bebo, não preciso de álcool para me divertir, eu concordo contigo, mas tu não precisas de beber todos os dias para te divertir. Claro, exatamente. Por isso é que eu estou a dizer, há uma utilização, um meio termo, que eu acho que é benéfico. E no álcool também acho que há uma utilização meio termo que é benéfico. Mas nem toda a gente consegue ter essa utilização. Pronto, mas o que eu estou a dizer é, o que eu acho é que como as redes sociais são coisas muito novas e como são tão imersivas, eu por mim falo, houve alturas, não é? Sim. São tão imersivas que aquilo que eu disse, que é tu conseguires pôr-te de lado e olhares e dizeres foda-se, eu passo 8 horas nisto e isto influencia. Ou seja, se tu for, imagina, tu és um gajo com uma propensão, com um niquinho de racismo e com uma propensão para seres um gajo de ou seres um woke, seres o contrário, seres da cancel culture. Se tu todos os dias tiveres 8 horas naquilo e nesses grupos, tu vais te tornar uma pessoa mais radicalizada e vais te tornar uma pior pessoa. Ou seja, não é... A questão é que lá está. Se tu podes passar 8 dias a fazer isso, é porque a tua vida não tem interesse nenhum. Eu acho que o problema vem de trás, percebes? Sim. Eu acho que as redes sociais, para quem, quando causa problema, vêm preencher um vazio na vida da pessoa. Não há ninguém, acho eu, que tenha uma vida preenchida, tenha amigos, que esteja bem com o trabalho, que as redes sociais lhe vão destruir a vida. Mas eu acho que tu já tens uma vida de merda, não gostas de ti. Aliás, e toda a gente que eu conheço que está no Twitter e que só destila ódio e não sei o quê. Achas que têm vidas de merda? Têm vidas de merda, não têm amigos, não têm coisa, são profundamente infelizes, são depressivos e agora aquilo vai acentuar isso tudo. Eu acho que as redes, para quem é depressivo e tem tendências suicidas, as redes sociais podem ser um catalisador brutal para isso. Olha, falem para a malta nova. Falem pessoas de merda, então. Agora, não sei até que ponto, se tu estiveres bem com a vida, as redes sociais são assim um perigo. É como beber de vez em quando. Não sei. Sim. Não sei. Mas que é um perigo para muita gente, isso é, sem dúvida. Mas pronto, faço o desafio aos nossos ouvintes. Sim, não, e acho que é fixe estar sem... Eu já pensei em pagar as apps do telemóvel, ter só no PC. Preciso ir ao Facebook, vou no PC. Porque eu normalmente aqui uso para ver. Publico normalmente no computador. E eu já pensei nisso. Apagar durante uns tempos, que é para quando saio de casa não tenho acesso às redes sociais. Em casa. Sim. Vou ali. É uma boa. Durante muito tempo nós estávamos no computador e quando saías não tinhas acesso, não é? Eu por acaso não tenho app. Como ferramenta de trabalho chegava-me. A não ser quando vou de viagem ou isso, posso precisar de publicar alguma coisa. A única app que tenho é o WhatsApp, porque não tenho Facebook no meu telefone. Eu tenho. Tipo, às vezes vou através do browser. Tem que ter o Instagram. O Instagram só funciona no telemóvel. Só funciona. Ideal. Mas olha, continuando a falar sobre pessoas estúpidas, queria aqui uma pequena referência. Vamos com quanto tempo? 50 minutos. Ok, mais 10 minutos. Dá-me dar mais 10 minutinhos. Uma referência às pessoas estúpidas, uma pequena referência aos idiotas que fizeram uma festa de revelação do sexo da criança, que é uma coisa que está muito na moda nos Estados Unidos. Não sei se cá já existe isso. Que é o gender reveal, que é tipo, já não basta os batizados, os baby showers, o whatever. Agora há festas em que convidam os amigos e revelam qual vai ser o sexo da criança que vai nascer. E então, tipo, tal como os pedidos de casamento, que eram aquelas coisas estúpidas de um avião com um cartaz ou estás num estádio e aparece no ecrã. Estes resolveram fazer tipo fogos de artifício ou um balão e não sei o quê. Iniciaram das dezenas de fogos que estão a deflagrar na Califórnia. Pensava que estavas a falar do outro. Do quê? Os que gastaram 90 mil euros para fazer isso no Dubai. Não. Eliminaram daqueles arranha-céus. No Dubai ou na Abu Dhabi, não sei. Se não foi aquele mais alto do mundo. O Califa, não sei. Sim. E gastaram 90 mil euros. Depois os gajos davam-te 90 mil euros a ti. Tu fazias um espetáculo de 1 hora.
de stand-up, e no fim revelavas, ou seja, tinha um espetáculo, Sim, né? sim. E no fim tu revelavas E revelava, é labrador, é um cão, é um cão. Portanto, e então originaram um dos dezenas de fogos que estão a deflagrar, tanto na Califórnia como no Oregon, ou seja, estamos a falar de 6, ou seja, destas dezenas de fogos, 6 são dos mais graves do que há memória. Tipo, a quantidade de área florestal queimada e de residencial, tipo, de milhares de pessoas que ficaram sem casas, é assustadora. E só para dizer, só aqui falando de pessoas estúpidas, um pequeno apontamento, que o Trump foi à Califórnia, e acho que foi o governador de Califórnia, um dos meios, que estava a dizer, sim, há questões, porque o Trump dizia que era questões de gestão florestal, não é? E portanto a acusar os locais, sendo que é curioso porque 63% da área florestal da Califórnia é gerida pelo governo federal, portanto do Trump. Depois há mais uma parte enorme é de privados, e depois há uma parte mínima que é do governo, não é? Mas pronto, o gajo disse, isto é gestão florestal, e o governador ou o mayor disse, sim, há um problema de gestão florestal, mas pá, nós temos que ver a ciência, e claramente há aqui uma questão de crise climática, de caos climático, de temperaturas que nós nunca tivemos, de falta de água. E o Trump diz, está descansado, que as temperaturas vão baixar. Vem o outono, não sei se ele disse vem o outono, mas tipo do género as temperaturas vão baixar. Claro que vão baixar as temperaturas, não é? Sim. Mas, portanto, pessoas que fazem festas e que iniciam fogos são estúpidas. Sim. Eu vi isso à pala disso também, pessoas muito indignadas por se revelar o sexo bebê, como se isso interessasse, porque o sexo não interessa para nada, é tudo uma construção sexual. E porque é que interessa se é homem? Que se fosse uma rapariga não iam celebrar, se fosse um rapaz... O problema não é tu meteres milhares de hectares a arder, é que era em relação ao outro, dos 90 mil. Ok. E eu também achei... Sim, também, mas isto... Eu percebo, porque tu não vais gostar mais ou menos de sofrer porque aquilo era no Dubai, é provável que gostem mais se for rapaz, não é? Sim, claramente. É muito provável. E todos os pais, acho eu, quando são pais, digo eu que todos eles têm uma expectativa, não é? Mas eu acho que a maioria tem. Preferem rapaz ou rapariga. Há uns que preferem rapariga, outros preferem rapaz. E acho que não há mal nenhum nisso. Sim. Sim, mas daí... Eu acho que os homens normalmente até preferem rapaz porque... Acho que depende. Eu conheço amigos meus que queriam ter raparigas. Porque depois a rapariga vai crescer e vai ter que lidar com os namorados da rapariga. Estás a ver? O mundo é mais perigoso para as mulheres. Também pode ser por aí, né? Tens mais preocupações. Eu quero uma filha lésbica. Sim, é como é o gajo do Californication. O Hank Moody, pois era. Para não ter que lidar com gajos. Por falar em pessoas estúpidas, mais uma referência a um grande estúpido, o Nuno Melo, o deputado do CDS-PP ao Parlamento Europeu, que entrou numa polémica com um ex-convidado nosso, curiosamente de um dos programas mais ouvidos, o Tiago André Alves. Normalmente morrer o gajo, pá. Não morreu. Não morreu. Para quem não ouviu esse programa, podem voltar atrás. Aliás, forem ao SoundCloud, é logo um dos destaques. Que foi uma conversa que tivemos com o Tiago, que é um doente oncológico. E o Nuno Melo, o Twitter, esse lugar limpo e saudável de discussão, não é? O Nuno Melo, que é deputado, entrou numa discussão com o Tiago, porque o Tiago, não sei se foi ele que iniciou a petição de esclarecimento ou se apenas divulgou, mas havia uma petição sobre a declaração pública do Nuno Melo, que nós aliás falámos no último programa, que ele dizia que numa escola no Porto tinha havido uma palestra sobre os 67 tipos diferentes de sexualidade, portanto claramente uma notícia falsa, não tinha acontecido. Eu retuitei e fui bloqueado por ele. Exatamente. E o Nuno Melo diz: adoro quando os radicais do género e a extrema-esquerda se organizam com tiques inquisitoriais de tiranetes de trazer por casa para vender a agenda radical e pendurar alunos no Pelourinho. Não vão ter a mesma sorte nenhuma. Take a walk on the wild side, diz ele. Eu já aqui disse que acho que certas petições são desnecessárias, mas há aqui uma coisa que é Take a Walk on the Wild Side, é uma música do Lou Reed que curiosamente fala de um travesti. Portanto, eu acho que ele não sabe isso, mas tinha imensa graça de mandar dizer, sabes que isso é... Eu acho que ele ia ter que tomar banho. E era de queimar os vinis que tem lá em casa do Lou Reed. Ele não tem vinis do Lou Reed, de certeza.
Depois o Tiago entra aqui numa discussão com ele, a dizer que ele trabalha para os portugueses, para o povo português, no Parlamento Europeu, porque é pago com o dinheiro dos contribuintes. E aqui, a determinada altura, quem quiser acompanhar isto pode ir ao Twitter, procurar, mas aqui a determinada altura ele diz: camarada, diz ele ao Tiago, eu não trabalho para ti, trabalho a combater a cartilha marxista que tu representas. Ora bem. E antes disso disse que ele tinha cara de não ser esforçado e não sei o quê, portanto, quer dizer, um gajo que tem aquele... Palpita-me que és daqueles que não vai chegar lá, tenta mandar em casa e mesmo assim duvido. Quem nasceu para lagartixas nunca estará jacaré. Pá, isto é um eurodeputado. Sim. E o que assim, a cretinice atravessa todo o espectro político. Sim. Ou seja, vai desde a Joacine, que eu acho que já foi uma cretina que é de esquerda e que já foi uma cretina muitas vezes, e outros gajos de esquerda à direita. Agora, que um eurodeputado que venha para as redes sociais comportar-se como um taberneiro, ou seja, entrar neste tipo de conversa. Repara, que já é lamentável, não é? Porque se exige um tipo de discurso que não o do taberneiro bêbado, não é o taberneiro, é o taberneiro bêbado. Se o gajo estivesse em 1975, que é uma altura que eu ando a estudar agora, em que os países estavam a ferro e fogo, em que se tinha medo de uma ditadura de esquerda e do regresso de uma ditadura de direita, eu até podia, ou seja, há pessoas que foram de extrema esquerda e que hoje são democratas. Sim. E eu percebo porque é que eram de extrema esquerda na altura, não é? Percebo, é estranho pensar nisso, mas percebes porquê, não é? Era todo um contexto diferente. Agora, um eurodeputado ganha 8.757 euros limpos, mais despesas. Porque acho que é limpo, porque o Marinho e Pinto, quando estava lá, dizia que era obsceno, o ordenado de 18 mil euros, obsceno. Eu acho que é menos. Mas cá é 18 mil brutos. Eu acho que é menos, eu fui ver e acho que é menos. Mas se calhar 18 mil, eu acho que é 8.757 brutos, mas eles têm imensas despesas que devem chegar aos 18 mil. Deve ter despesas de comida, de roupa, de... Ele dizia que era obsceno, mas candidatou-se 2 vezes. Sim. E portanto, a mim choca-me que um gajo esteja, que diga que está no Parlamento Europeu para combater a cartilha marxista. Os gajos que mais falta, acho eu. E que menos propostas fez. Porque... eu não acho que haja um problema de uma cartilha marxista. Ou seja, eu não acho que seja de uma cartilha marxista, seja de uma cartilha fascista. Não acho que na Europa, neste momento, haja uma espécie de movimento de propaganda tão perigoso que as criancinhas venham todas a ser neonazis ou venham todas a ser stalinistas. Né? Portanto, se o gajo está no Parlamento Europeu para isso, era isso que vinha no programa eleitoral do CDS. Eu acho que não era. Né? Portanto, é um cretino. É um atrasado mental. Ele quer ser o Trump, percebes? Quer ser o Trump, a estratégia do Trump, já viu, está a ser falado, e eu, ou muito me engano, ou esse senhor vai para o Chega. Quase que... Achas? Quando chega a começar a ser mais mainstream. E depois, um tema... Eu digo, entre o Nuno Melo e o Ventura, eu não sei se não prefiro o Ventura. Primeiro, olha, preferia claramente, se tivesse que jantar com claramente preferia jantar com o Ventura. Com esse com cabelo de Playmobil. Sim. E depois, para mandar... eu acho que preferia. Porque esse gajo é mesmo... O outro é um populista, diz o que vai à sabor da corrente e não sei o que mais. Esse parece mesmo um serzinho execrável daqueles mesmo de elite da bolhazinha mesmo, atrasado mental. Olha, era outro que podia ser atropelado. Olha, juntamente com a maluca do toda a gente sabe como é que eu gosto do Venturalho, não é? Mas estás a dizer uma coisa que é... Eu acho que... Agora estás a dizer isto, nunca tinha pensado nisso. Estou aqui a tirar opiniões do rabo. Que é... Eu estou a ver mais... Com todos os defeitos, e porque eu odeio bullshitters. E por isso é que eu odeio a forma como o Ventura se apresenta. Sim, também. Mas... Eu acho que... O Ventura, agora estamos aqui, parece que estamos a fazer a defesa. Mark Test, eu tivesse que votar para Mark Test, tinha muito mais empatia pelo Ventura, ainda assim, do que pelo Nuno. Eu acho que o Nuno Melo é um gajo que tem menos empatia pelas pessoas do que o Ventura terá quando não tem que fazer o seu boneco. Sim. Ou seja, o Ventura tem ali uns tiques de classe. Quer dizer, não estou a dizer que se o Ventura chegasse ao poder não se podia tornar um filho da puta, porque poder acentua a filha da putice das pessoas, não é? Mas eu acho que o Nuno Melo, mesmo que não fosse político, eram merdas. O Ventura se calhar também, mas o Ventura claramente é um homem do palanque, não é? Que faz aquilo tudo e tal, e que tem ali graves problemas de personalidade, falhas de personalidade, não é? Porque um gajo que faz aquilo
que faz o que faz para ter atenção, não é? Mas eu, por exemplo, vejo mais facilmente o Nuno Melo a ser um cretino com um empregado de mesa do que vejo Ventura. Sim. Estás a ver o género? Tipo, mas fez que eu lhe pedi? Sim. Devia ter estudado esta, não é? Sim, de certeza. Olha, e para terminar, apenas uma nota sobre uma coisa que tem sido muito falada, do Costa e do Medina, que fazem parte da Comissão de Honra das eleições do Benfica, e que é uma coisa que eu sempre me fez confusão, que é a carta branca ou a licença que nós damos ao futebol, não é? Que ocupa em tudo, e que é muito curioso, porque eu tenho a certeza que muitas pessoas, portugueses comuns, que se dizem nas redes sociais contra o sistema, que votam nos partidos contra o sistema, que dizem que o sistema está contaminado por corrupção e que os partidos do poder são sempre os mesmos, são os mesmos que viraram a cara quando os seus clubes têm processos no tribunal. Então, o Ventura? Sim, o Ventura anticorrupção. Não disse nada. A corrupção do Benfica. O gajo agora, sobre o Costa e sobre o Medina, que podia atirar-se a eles com toda a legitimidade, não abriu o biquinho, que é muito curioso, não é? Porquê? Porque tem claro. E então, isto porquê? Porque, se tu olhas para trás, Valentim Loureiro, Pinto da Costa, Valdir Azevedo, Bruno Carvalho, Luís Filipe Vieira, todos eles com processos na justiça, porque assim, uma coisa é tu seres ilibado, outra coisa é tu seres inocente. Sim. Não é? E a gente sabe, né? O que é que aconteceu. Ou seja, ninguém com dois dedos de testa e tenha vivido em Portugal nos últimos 40 anos acha que o futebol é uma coisa impoluta. Sim. E que está intimamente ligado à política, não é? Está intimamente ligado de gajos como o Valentim Loureiro, como o Pedro Santana Lopes e não só, não é? É muito curioso porque as pessoas que têm esta atitude contra o sistema depois apoiam ou calam-se, consoante o que lhes interessa, da coisa mais sistémica que há e mais corrupta que é o futebol. Sim, corrupta e violenta. E, quer dizer, a cena das claques é tudo mesmo a impunidade que as claques têm, não é? De outros negócios ilícitos. Toda a gente sabe o que acontece, mas depois tem a proteção dos clubes. E é curioso porque pessoas como... É engraçado, o Costa e o Ventura têm várias coisas que os param, imagino, mas também têm isto em comum, que é quando é preciso... ou seja, ambos apregoam-se eticamente, não é? Um de um lado, outro deles, mas apregoam certas exigências éticas. Mas quando se trata de futebol, suspendem-nas. E são cobardes, e são oportunistas nisso, não é? E choca-me que... Eu do Medina acho que ele é um deslumbrado, é um daqueles gajos que de repente... É como as pessoas que são famosas de repente e se deslumbram, percebes? Porque têm não sei quantos seguidores ou vão aos programas de televisão. E acho que o Medina é um deslumbrado porque apanhou Lisboa numa altura incrível e então se deslumbra porque a Madonna vive cá e porque está a ombro com famosos e com pessoas do fundo de investimento que investem em Lisboa. Não já me apertou a mão, só para teres noção do nível da vida dele. Como é que ele não fica deslumbrado? Sempre que eu vou de moto e passo num buraco, digo Medina! Tipo, como o Seinfeld dizia Newman, estás a ver? E que não nos esqueçamos que estamos a falar da Comissão de Honra, que é curioso o nome Honra, não é? Honra. Que o Luís Filipe Vieira está envolvido na Operação Lex, pode vir a ser inocentado, mas o Costa está-se a meter, ou seja, a gente sabe que há ali interferências, quer dizer, é óbvio. Claro. Não é por ser o Vieira. Sim. É por ser o Benfica, é por ser o Porto, é por ser o Sporting. Claro. Clubes, e no Benfica é normal que ainda haja mais. Porque há muito mais poder, não é? Gera muito mais interesse e muito mais promiscuidade com a política e com a justiça. Sim. E que é um dos principais... Não é porque o Benfica é pior. E que é um dos principais devedores do BES. Sim, 225 milhões de dólares. Que agora recebeu um empréstimo do Novo Banco. Exatamente. Quer dizer, o Novo Banco não tem dinheiro. Então andamos nós a pagar aquilo. O Benfica que deu 200 milhões de lucro, dizem. Recebeu um empréstimo. Ficou a dever 200 ficou a dever. Recebe dinheiro do banco que está falido. E o que me choca, eu estava com um amigo meu a dizer sim, mas tens de perceber que todos os clubes são assim, se o Benfica não fizesse isso, então não ganhava nada. Eu disse, estou-me a cagar para isso, o Benfica pode acabar. Eu adoro futebol, sempre fui do Benfica, gosto muito do Benfica, mas há coisas que para mim são mais importantes. Não é? E a minha experiência é, as pessoas estão-se a cagar para isto, estão-se a cagar, subiam para o lado, porque sempre que eu fiz crónicas sobre isto, inclusive é um programa que fiz naquele Portugal Meu Amor, fiz um programa sobre futebol, sempre que nos espaços públicos que eu tenho ou até em discussões pessoais eu falei sobre esta questão do futebol,
não tens adesão nenhuma e as pessoas estão-se a cagar. E portanto eu acho muita piada como é que o discurso político da exigência de apelares ao virtuosismo ou do teu virtuosismo ocupa tanto espaço mediático, mas depois o futebol caladinhos nem uns ratinhos. Pronto, é isso. Sugestões, tenho 2 sugestões rápidas. Sugiro um filme que vi na Netflix espanhol. Se forem ver este filme, por favor, não leiam a descrição, porque os gajos fodem a revelação do primeiro ato, não fodem, que é um bocado a premissa. Acontece boa da vez nas finais. São burros do que são burros. Em 2 frases. Sim, portanto, não leiam premissas. O filme chama-se em espanhol Tarde para la Ira, Já vi. que é do gajo que começa com um assalto. E os gajos, isto posso contar, começa com um assalto a um banco. Portanto, Eu já vi, eu vi isso há pouco tempo. Já não me estou a lembrar, mas eu vi esse. Filme. É uma espécie de um thriller, assim com uma imagem muito granulada, muito... Eu gostei do filme, acho que é um filme bem executado. É espanhol ou argentino? Espanhol. Em inglês, como aparece no Netflix português, é The Fury of a Patient Man. Exato, sim. E é um filme que eu acho que para quem fala espanhol há muitas coisas que se ganha, porque é um universo muito dos mitras de Madrid, dos arredores de Madrid, a própria forma como eles conversam, a relação com as drogas, tudo aquilo. Há uma personagem depois sevilhana que aparece, que eu acho deliciosa, porque vi gajos desses lá, mas gostei desse filme. E um livro que foi prémio Pulitzer, Não, diz isso, mas... que fui eu que traduzi, não estou a dizer isto porque fui eu que traduzi, mas porque acho que é realmente um bom livro. É um livro que fala das questões raciais muito interessantes, do Colson Whitehead, que foi prémio Pulitzer no ano passado, chamado Os Rapazes de Níquel, que é baseado numa história real de um sítio que era a Escola Níquel, onde durante décadas houve abusos incríveis. E finalmente, para quem gosta de exposições, há um pintor que eu não conhecia até há pouco tempo, que adoro, que passei a adorar, chamado Manuel Amado, que tem uma exposição na Fundação Arpades Enes Vieira da Silva, que é ali ao pé das Amoreiras, e que fui ver e que gostei bastante. Portanto, ficam aqui as sugestões. Sim, senhores. Eu estava a ver o filme e havia há pouco. Viste? E gostaste ou não? Gostei. É giro. É competente, é bastante competente. Está engraçado. Senti que ali o... Já não sei, há ali uma parte qualquer que eu senti que... Não sei se era ao final, se era coisa, mas gostei bastante. Eu tenho, para sugestões, espetáculos meus. Portanto, porque é o que é, meus amigos. Tenho o quê? É bom, está bom. 2 de outubro, em Albufeira, no Centro de Congressos do Algarve. Vou estar lá com o Raminhos, o Nilton e o Hugo Sousa. Depois, dia 10 de outubro, vou estar nos Açores, Ponta da Algada, São Miguel. Depois, dia 16 de outubro, vou estar em Leiria, outra vez com o Nilton, o Raminhos e o Hugo Sousa. E depois, dia 11 de novembro, no Teatro Maria Matos em Lisboa. Aquelas 2 datas que eu vou fazer que já esgotaram. Abrimos a terceira data. E onde é que as pessoas podem comprar os bilhetes? Podem comprar ao Ticketline ou bol.pt, dependendo dos sítios, porque há uns teatros que funcionam como outros com outras, ou então nas FNACs, Vortens e nos teatros em si. A bilheteira de Leiria. Disse Leiria? Não disse? Não disseste Leiria. Não disse? 16 de outubro não disse Leiria? Acho que não. Então eu sei, então disse outro sítio, mas 16 de outubro é Leiria. No Teatro José Lúcio. E a bilheteira à esquina não está aberta de Leiria, mas do resto já está tudo aberto. Portanto, podem ver disso. E... Na data da Albufeira tem sempre a possibilidade de seguirem mamar na boca de bifas. Não há, não deve haver. Fecharam os corredores agora. Fecharam os corredores, exatamente. E é outubro também, já 10 de outubro, não sei. Olha, e para quem quer ser patrono e está curioso com o que se passa nos episódios de patrono, normalmente tem meia hora, mas às vezes nós esticamos. Por exemplo, na semana passada chegamos aos 50 minutos. Sim. Este cá vamos compensar, vai ter 2 minutos. Exatamente. Quem é que quer ser patrono, o que é que tem que fazer? Ora, então tem que ir a patreon.com/sem-barbas na língua e escolher uma das modalidades que quer ser patrono. Pode ser 1 euro por mês, 3 euros por mês ou 5 euros por mês. Cada um desbloqueia coisas Podem diferentes. fazê-lo porque vão ter este conteúdo extra, obviamente, não é? Mas podem fazê-lo também pelo facto de andarem a mamar, a chupar episódios de graça todas as semanas com mais de 1 hora já há vários anos, e se quiserem contribuir para nós, Exatamente. nós agradecemos. Exatamente, é uma ajuda para a gente continuar a fazer isto, porque, imagina, um dia pode-nos dar na cabeça de acabar com o podcast e ficar só para patronos. Exatamente. Só para chatear. Só para ver o que é que Só para ver o que acontece. Pode acontecer um dia. E aí já não serás eleito o gajo mais empático. Aí não. E logo, eu só quero o gajo, só quero dinheiro.
dinheiro. Sim, as pessoas não têm muita empatia com quem gosta de dinheiro. Não. É? As pessoas têm muita empatia com o pobre até ele ficar rico. É verdade. Depois aí deixam de ter empatia. Que é o teu caso, porque eu vi aqui neste palácio onde tu vives. Tu antes de começares a fazer o podcast com patronos, vivias num T0. Ainda estava na buraca. Sim, estavas na buraca e agora vives num duplex com a piscina interior aqui no Chiado. Sim, exatamente. É isto mesmo. E pronto, até para a semana. Tem ali raparigas nuas a separar coca, linhas de coca. Sim. E a cozinhar também. Tens uma chefe toda nua, obrigas, não é? Uma chefe e uma estrela Michelin. Exatamente. Não sei onde é que ela tem a estrela Michelin. Nos pelos. Adeus. Até para a semana. Adeus.